Mais um Paraíba de se viver começando agora, com convidados especiais e uns temas relevantes que você gosta de debater. Hoje nós vamos falar sobre esse crescimento exponencial do nosso estado, mais especialmente de João Pessoa. Pra você ter uma ideia, o IBGE calcula que hoje já somos 4 milhões de habitantes na Paraíba. Consequentemente, a economia começa a funcionar de outra forma, tudo começa a fluir e a gente precisa ter um entendimento disso, até para decidir quando e onde vamos investir. Hoje eu trouxe um especialista exatamente nisso. Ele é empresário do núcleo imobiliário e é também corretor de imóveis e por isso eu tenho o prazer de receber aqui Gustavo Galindo. Seja bem-vindo ao nosso projeto. Obrigado, Celino. Espero poder contribuir aí com você e com o público. Pois é, Gustavo, diante desse crescimento, dessa coisa que realmente a gente acaba sentindo no dia a dia da cidade, né? Na expansão das grandes áreas, nos grandes negócios que estão sendo construídos, no dia a dia, nos engarrafamentos, enfim, nas filas dos restaurantes, não tem como negar sobre esse crescimento aqui em João Pessoa, nas grandes cidades como Campina Grande, enfim, aqui do nosso estado. A gente nota isso nos engarrafamentos, nas filas enormes para você estar num restaurante, na expansão das grandes áreas, nas grandes obras. E a minha dúvida nesse momento, aproveitando que você está aqui, dentro disso tudo, que é geral, como identificar por áreas da cidade os fatores de valorização de uma área? O que é que determina que imóvel A ou B será mais caro em detrimento ao outro por estar numa área ou outra da cidade? No nosso segmento é relativamente fácil por conta da demanda, da busca dos clientes, né? Eu moro aqui em João Pessoa desde 91, eu sou recifense por nascimento, e eu acompanhei o Bessa, por exemplo, quando se pensasse em chover, faltava energia. Era tudo alagado, aquele tipo de coisa. E durante muito tempo, depois que eu entrei no ramo imobiliário, em alguns casos a pessoa dizia qualquer bairro, menos Bessa. Agora inverteu, por exemplo. Bessa hoje se apresenta talvez como uma das melhores opções de investimento. Exatamente. E porque ele vai agregar opções de compactos, imóveis de 17 metros, a casas, a empreendimentos bem maiores, né, bem volumosos. E tem aí indo para o quarto parque, Paraíba, né, Paraíba 1, 2, 3 e 4, além do Parque da Cidade, que já é uma obra da Prefeitura que está em pleno vapor. Por si só, as buscas nas nossas redes de anúncios já demonstram isso. Então, para a gente é fácil. Outros mercados têm um pouco mais de dificuldade. Durante muito tempo isso aconteceu com o Altiplano, né? As pessoas, assim que o Altiplano surgiu assim como é hoje, as pessoas mandavam muito para lá. E agora realmente está sendo migrado isso até por toda a estrutura que foi criada, né, Celino? Mas quando a gente, por exemplo, Gustavo, vai fazer referência a outra área da cidade, como Mangabeira, como Valentina, a gente pode dizer também, diante dessa expansão, desse boom da economia paraibana, é possível dizer que também há uma valorização nessas outras áreas? Com certeza, só que aí o prisma é um pouco diferente, que é mais voltado à infraestrutura de trânsito, de locomoção, porque normalmente esses bairros, a gente conta com essas pessoas que dependem um pouco mais de transporte público, né? Então, isso é um fator, por exemplo, se tem posto de saúde próximo, a distância para chegar ao trabalho, são fatores que determinam a valorização, mas também só por um outro prisma, mas João Pessoa, como um todo, a Paraíba, na verdade, como um todo, tem crescido bastante, mas eu posso te dizer que está crescendo de uma forma relativamente ordenada. Ordenada, né? Quando a gente constata realmente esse crescimento, e você acabou de colocar na tua fala algo de muito importante, quando você se refere a equipamentos públicos, né, que acabam influenciando na valorização de imóveis, independente da área que se ocupa a cidade. Você consegue enxergar hoje políticas públicas de melhoramento das áreas comuns da cidade, entendendo que isso pode ser um fator para melhorar a valorização dos investimentos e até da própria estrutura criada por construtores e pela cadeia produtiva como um todo? Isso, assim, dois fatores que estão na nossa rotina, que influenciam diretamente, é o bem-estar, ou seja, a gente hoje conta com várias praças, vários parques, estrutura para crianças, tudo isso está sendo pensado pelas diversas esferas de governo, como também, que é até, assim, o corriqueiro mesmo, que é engarrafamento, trânsito pesado, esse tipo de coisa, que a gente tem visto o poder público buscando alternativas. Voltando até a falar do Bessa, a primeira questão que está sendo pontuada nesse novo parque da cidade é justamente o trânsito, que ainda é o problema do Bessa por conta da quantidade de novos moradores que tá se recebendo no bairro. Então, em algum momento vai dar gargalo
que aí o poder público realmente tem buscado alternativas para isso, e eu acho que tem feito com uma boa celeridade. Olha, eu vou provocar Gustavo agora para uma resposta, quero ver se ele vai ser bairrista, né? Até que ponto vai esse sentimento dele por João Pessoa, mas vou pedir que ele seja o mais transparente possível. Vamos pensar no Nordeste como um todo. Muitas pessoas afirmam que João Pessoa hoje é a menina dos olhos do mercado imobiliário nordestino, quiçá até do Brasil. É possível afirmar isso categoricamente? Sim, e aí, como você está falando em franqueza, durante muito tempo, eu estou no mercado desde 2010, no mercado imobiliário, eu sentia muito a falta de operadores e construtoras maiores, que não fosse do Estado. Por quê? A gente via mais do mesmo durante muito tempo. Agora, a gente virou um celeiro para o mercado nacional. Nós temos fantásticos arquitetos e arquitetas aqui, e a gente tem realmente as pessoas... A gente antes saía daqui para ir para São Paulo, para Nova York, para Milão, para pegar referência. Agora, as pessoas estão vindo para cá, no mercado nacional, no mercado regional. Se a gente der uma circulada nas capitais, principalmente aqui do lado, a gente vai ver o quanto isso é notado. Inclusive, os próprios arquitetos percebem isso, né? Essa questão. Então, mesmo... E aí, por outro lado, a questão de não ter operadores nacionais, a gente não sofreu, por exemplo, o que aconteceu em Natal, em 2008, com aquela quebra da Bolsa de Nova York, que era uma segunda moradia de europeus. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi vender mais barato. Então, o mercado desceu. João Pessoa não passou por isso e, assim, tem recebido todos esses investimentos da iniciativa privada. Os projetos estão cada vez mais arrojados, volumosos em termos de investimento, em termos de estrutura de arquitetura. Assim, a gente não deve, sem medo de errar, nada a ninguém aqui, pelo menos no nosso país. É verdade, eu não vou nem citar determinados nomes de arquitetos e profissionais paraibanos hoje que galgaram um espaço no mercado brasileiro, né, e estão fazendo a diferença. Gustavo, mas existe um preconceito do consumidor, você que trata diretamente com a ponta, com quem está comprando o imóvel, quando se trata de uma construtora que não é paraibana, que não é local, existe ainda uma desconfiança para fazer um investimento? Ou já passamos essa fase? Ainda existe um pouco, Sérgio, principalmente se for uma construtora não tão tradicional, lá na cidade dela. É uma forma que nós trabalhamos na nossa empresa, é fazer esse levantamento. E da mesma forma que a gente, vamos dizer, pode escolher clientes, a gente escolhe os parceiros também, né? Então, assim, é uma preocupação muito grande, existe ainda, e alguns operadores que quiseram entrar aqui sofreram realmente uma dificuldade para realizar vendas, precisaram fazer seguro de garantia de término de obra, garantia da execução da obra, alguns aportam até financiamento da obra para dar uma segurança maior, e alguns têm conseguido ter um bom resultado. Outros realmente demandam mais de se tornarem mais conhecidos, entregam a primeira obra para a gente realmente ficar mais seguro, é o mercado ficar mais seguro. Quem está acompanhando essa nossa conversa aqui deve estar sentindo, poxa, João Pessoa é a bola da vez. A gente falou sobre valorização, Gustavo deixou bem claro que, independente da conotação do projeto, seja ele para um público de classe C e D ou público A e B, há uma valorização em todos eles. Mas você deve estar se perguntando, principalmente se não for da Paraíba, será que eu consigo investir em João Pessoa, eu tenho dinheiro para isso? Aí a pergunta para a gente encerrar, Gustavo, é exatamente isso. João Pessoa, vamos tomar como base João Pessoa, ela tem imóvel para todos os bolsos, dentro dessa perspectiva de um bom imóvel, de um investimento onde o cliente vai fazer e vai ter uma valorização futura, mas para todos os bolsos? Com certeza, Salim. Inclusive, recentemente foi revisto o valor do Casa Verde Amarela, que é o antigo Bolsa Família, né? Foi ajustado o valor justamente, principalmente depois da pandemia, que os custos de insumos aumentaram demais em toda a cadeia, né? Isso, obviamente, tem que ser repassado, até porque a atualização que a gente chama de INCC, né, durante a construção, não acompanha a inflação dos produtos, então realmente o produto precisa ser um pouco mais ajustado, mas sim, a gente tem produtos populares, nós temos produtos para investimento na faixa de 250 mil para rentabilizar, e aí vamos numa cadeia. Um boom também, depois da pandemia, foi que se descobriu que você precisava de um espaço maior, porque ficou confinado dentro de casa. Isso. Um home office, um trabalho assim, né? Então, os condomínios estão esgotados em João Pessoa, os condomínios de lote. Nós não temos lotes à venda. E criou-se também um novo produto, que é o condomínio de casa pronta. Ao invés de você comprar o lote, você adquire a casa já pronta. Para quem não quer ter
investir Esperar, tempo esperar. e expertise para construir, né? Mas sim, e falando ainda um pouco desse nosso mercado, a questão do valor, né? Durante muito tempo, nós fomos o menor metro quadrado, pelo menos do Nordeste, sem falar em outros estados que eu não tenho domínio. João Pessoa reagiu a isso, até forçado um pouco pelo custo empreendido depois da pandemia, mas realmente, até pelo que eu falei antes, os produtos estão cada vez melhores, então os materiais são melhores, são mais caros, O metro quadrado acaba acompanhando também. né? Então, assim, mesmo para quem vem de fora, Recife, por exemplo, é bem mais alto do que o nosso. Mas, assim, a pessoa vem para cá, vê um produto melhor por um preço mais barato. Sem falar de Sudeste, sem falar de Centro-Oeste, porque aí... Ainda é favorável para uma imobiliária de uma pessoa. E com margem para crescimento ainda, né? Que é mais importante. Olha aí, essa é a nossa missão. Trazer informação relevante para você, até para que te auxilie na hora de fazer um investimento. Se tratando de João Pessoa, se tratando de Paraíba, está aqui um especialista atestando que é esse momento o ideal para se investir nas nossas belezas naturais, em tudo que a gente tem disponível para oferecer para quem quer estar aqui com a gente na Paraíba. Gustavo, muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Trazer toda a experiência, a expertise aqui para a gente dividir com quem acompanha o projeto. Obrigado. Olha, Paraíba de se viver não termina, viu? A gente volta a qualquer momento com mais um convidado e mais um tema que eu tenho certeza que você vai adorar. Até a próxima.